Então hoje eu vim falar para vocês sobre Sincronicídio, escrito pelo Fábio Shiva e publicado pela Caligo Editora. Gente, isso aqui é fantástico. Bom, o Fábio é um autor precoce. Na verdade, ele foi uma criança prodígio precoce. Ele é baiano, de Salvador, e aos 8 anos ele já tinha escrito algumas coisas. Ele já trabalhava na TV como apresentador, e isso só parou quando ele mudou para o Rio de Janeiro com os pais, porque ele deixou a carreira de apresentador de TV, apresentador infantil de TV, de lado e se dedicou aos escritos, para nossa sorte. Bom, hoje o Fábio já está escrevendo várias coisas, ele tem vários blogs. Eu vou deixar os blogs dele aqui embaixo, se você quiser conhecer. E também tem uma banda de rock. E ele me mandou por PDF o Manifesto, que é um livro que ele escreveu com parceria e que é envolvido, pelo que eu li rápido, é literatura com filosofia. Bom, eu não vou especificar muito isso porque eu ainda não tenho conhecimento pleno. Mas é isso. Fábio, pelo jeito, ele não tem aquela moleza e calma de todo bom baiano. Não. Ele é bem agitado pelo jeito. É claro que você olhando pra ele, ele é todo zen. Mas olha, de zen, a cabecinha dele não tem nada. Bom, vamos falar do livro. Sincronicídio é um livro que vai te levar à vida do Alberto Teixeira, um inspetor de polícia que não acredita ou acredita em coincidências. Bom, ele tem uma visão um pouquinho diferente. Tudo para ele existe uma sincronia, tudo para ele existe uma coincidência. Nada acontece por acaso. Bom, então ele não acredita em coincidências? É o que a gente vai descobrir. O livro começa quando o Alberto e a sua amante Janine estão lá no apartamento dele, dormindo depois de uma longa noite de amor. Ou sacanagem, a gente não sabe. Mas enfim, e o despertador começa a tocar. Então, a partir daí, você percebe que existe já uma sincronia. A sincronia e as coincidências já começam na primeira página do livro. O despertador do Alberto na verdade, ele é programado com a música do Black Sabbath, do conjunto Black Sabbath, com a música Black Sabbath. E quem conhece sabe que essa música tem trovões e trovoadas no meio. E ao mesmo tempo que o despertador começa a tocar para acordá-lo, ao mesmo tempo chove torrencialmente fora do apartamento. E os trovões que tocam na música entram em sincronia com os trovões que estão lá na rua. Então, a sincronia já começa aí. Bom, sincronia seria mais ou menos... eu estou falando disso, do primeiro capítulo, e exatamente nesse momento, alguém em algum lugar está lendo exatamente o que eu estou falando. Sim, isso é uma sincronia. Sincronia também eu estar pensando em alguma coisa relativo a algum assunto ou alguma pessoa, e essa pessoa está pensando exatamente no mesmo assunto e pensando em mim. Bom, de formas diferentes, claro, mas não importa a forma, e sim o momento. Isso é uma sincronia. Nesse caso aqui, o sincronicídio é uma sincronia de assassinatos. Será que existe isso? Bom, você vai ter que ler o livro para saber. Dentro dessa sincronia, que entre os trovões da chuva com o despertador do Alberto, eles acordam e percebem, ele percebe que o mesmo trovão que está lá fora está tocando na música. Enfim, só ele enxerga isso. Bom, ele é um inspetor, ele é um policial daquele estilo que todo mundo já sabe. Bom, os colegas já tiram barato da cara dele, dizendo que, puxa, vamos ver o que ele enxerga dessa vez agora, porque nada para ele é comum. Bom, então o Alberto sai atrasado, dispensa a Janine, sai atrasado para uma sessão de psicanálise com a psicóloga Varlene Alberione, se eu não me engano. E ele sai correndo para essa sessão, porque ele não pode se atrasar.
Alberto, ele faz parte de um programa que não fica muito claro no começo pra gente que raio de programa é esse. Você acha que é um programa ali de monitoramento policial, mas o que eu sei dizer pra vocês é que o programa, a sigla do programa, que eu não tenho o nome aqui, quer dizer, aqui tem, mas eu não gravei, a sigla dele é Papai. Essa é a sigla do programa que o Alberto, eu vou chamar ele de Teixeira, que o inspetor Teixeira participa. Muito bem, então ele sai para essa sessão e começa a conversar com a psicóloga sobre as dificuldades do dia, enfim, tudo que acontece ao seu redor. E mesmo a gente não sabendo que esse programa, do que se trata esse programa, a gente percebe que esse programa é um programa estranho. Ele se inscreveu nesse programa e ele passou em todos os testes. Vamos dizer que os testes seriam meio estranhos demais e chegam até a beirar o ridículo ou macabro. Eu não sei bem o que vocês vão achar disso. Mas tudo bem, mesmo por mais estranho que pareça, ele se sujeitou a isso e deixou ser cobaia por esse teste. Só que o incrível, ele foi o único que passou no teste. O que será que tem por trás disso? Bom, a gente não pode esquecer que nesse livro, tudo que acontece aqui, tudo, exatamente tudo, acontece em apenas um dia. Então, é um dia apenas na vida do Teixeira. Muito bem. Então ele faz lá, enfim, a sua sessão e você já começa a ver algumas coisas estranhas acontecendo. Ele chegando no seu trabalho, ele é chamado para ir cobrir um assassinato que houve num motel. E ele com um colega vão, e entrando lá, gente, é a morte de um casal. Na verdade, é um casal a princípio, e a morte desse casal é algo bem nojento, macabro. É uma coisa bem que gera o macabro. Então, eles vão falando o que está acontecendo, como que foi encontrado o quarto, os corpos como estavam, e o cheiro que eles sentiam, porque o casal foi descoberto e ninguém podia mexer no corpo, enfim, coisas, parecia um ritual ali que tinha acontecido com aquelas duas mortes. E o inspetor Teixeira foi exatamente escolhido para isso, para desvendar esse caso junto com o colega dele. Só que ele chegando nesse local, ele percebe que exatamente tudo aquilo, todas aquelas coisas espalhadas no chão, o tipo de morte que aconteceu, a forma que foi feito o assassinato, faz ele voltar a 2 anos atrás, num caso que ele também cobriu, que era muito parecido. Tinham coisas muito que coincidiam. Então, não teve como ele não se voltar ao passado, lembrando desse crime que ele cobriu e que ele não ficou satisfeito com o resultado. Mesmo porque, nesse crime há 2 anos atrás, o que aconteceu? Deixou marcas profundas no Teixeira. A gente não sabe que tipo de marcas é essa, até uma parte do livro, mas a gente descobre e percebe que são marcas profundas. E devido a isso, o Teixeira vai com afinco em cima desse novo caso, porque ele acha que os 2 assassinatos estão relacionados. É óbvio, gente, que os colegas não vão acreditar nisso, vão achar que é loucura da cabeça dele, porque eles não sabem as marcas deixadas no Teixeira do antigo assassinato, dos 2 anos anteriores. Muito bem, então a gente vai andar um pouquinho na cabeça do Teixeira. Por que ele está indo atrás? O que ele acha tão igual? Então você vai vendo por que para ele não existe nada por acaso e nada ali nada ali é disperso. Tudo existe uma sincronia, tanto no assassinato atual quanto no assassinato anterior. Bom, o que eu posso falar para vocês desse livro, da história, é isso, tá? É um romance policial que podia ser um romance policial com ficção científica. Gente, é fantástico.
Sobre a história, é isso. Em um dia, na vida do inspetor Teixeira, a gente vai descobrindo junto com ele os assassinatos, a sutilidade das coisas que só a polícia vê. E a gente vai perceber também que de repente ele pode estar errado ou não quanto os seus achismos, mas isso, gente, é uma coisa que é o que eu posso falar para vocês da história em si. Agora, quanto ao livro, eu vou falar o seguinte, minha opinião agora pessoal. Bom, esse livro ele é escrito de uma forma totalmente inovadora. Eu nunca li um livro escrito desse jeito. O Fábio escreveu isso com uma maestria tamanha, né? Eu acho que eu já falei pra vocês, mas eu só li a Agatha Christie, assim, alguma coisa do Stephen King, mas faz muitos anos, foi na minha adolescência. Eu falo Stephen King porque também tem coisas macabras e tem livros dele que te levam também por esse caminho. Muito bem. O Fábio, ele escreve de uma maneira tipo folhetim. Realmente, você começa a ler o livro na primeira página e você não quer parar de ler. Por quê? A cada capítulo, ele fecha o capítulo com uma coisa solucionada e ao mesmo tempo com várias coisas pendentes que você fica louca para saber o que está acontecendo. Bom, o que eu mais posso dizer desse livro é que assim, dá para perceber que, bom, como eu falei, isso aqui é muito necessário falar. O livro, ele foi escrito, ele fala muito, ele vai, como eu vou falar? Ele vai na sincronicidade ou sincronicidade do Livro das Mutações. Ele mexe com o I Ching, ele mexe com jogos, peças de xadrez. Então, e assim, eu quando comecei a ler A Orelha, eu achei que eu não ia entender nada. Falei, meu Deus, fiquei morrendo de medo, gente. Falei, meu Deus, eu não vou entender nada desse livro, porque são 3 coisas que eu não domino. E eu fiquei com muito medo, porque eu falei, nossa, vai ter aquelas linguagem difícil de entender e tal. Mas não. Ele consegue em 3 assuntos, ou melhor, eu diria 4 assuntos, I Ching, Livro das Mutações, que eu acho que é a mesma coisa, não consegui entender isso ainda, mas também não pesquisei. Aos jogos de xadrez, as regras, né, do xadrez, e também da perícia. Então são 4 coisas que o Fábio, ele, por mais difíceis que elas sejam, ele coloca de uma forma que é sensacional. Você não precisa saber nada disso para entender o livro. Isso é fantástico. Muito bem, e o que eu pude perceber é que em cima desses assuntos existe um embasamento grande quanto a isso. Não foi uma história jogada apenas e escrita de forma relapsa. Não. O Fábio sabe aonde ele está entrando. Eu posso não entender de I Ching, posso não entender de regras de xadrez, mas eu tenho um certo conhecimento sobre perícia, porque eu tenho minha cunhada e meus 2 irmãos que são peritos criminais. E meu irmão mais novo, inclusive, é fotógrafo criminal. Então, essa área eu bem que, né, conheço bem. E é impressionante os detalhes que ele dá, a forma que ele coloca o assassinato, os detalhes mais minúsculos que existem lá, ele consegue fazer, trabalhar bem dentro da cabeça do inspetor. Isso eu achei fantástico, tá? Então, esse é o meu primeiro parecer quanto à escrita do livro. Muito bem, segunda coisa. Aqui na capa diz sexo, morte e revelações transcendentais. Tá, eu só fui entender essas revelações transcendentais quando eu terminei o livro. Ok?
vocês verem. Esse livro vai falar de sexo? Vai. Só que esquece. Se você acha que você vai ler coisas de sexo quente e tal, eu te digo que não vai ser bem assim, tá? Eu diria que seria um sexo dominante. É o que eu posso dizer sobre isso. E é um sexo dominante de uma forma diferente que você também não imagina. Enfim, mas esse não é o foco. O foco do livro é o sexo junto com a morte, tá? Sobre a morte, você não vai saber apenas os assassinatos. Não, você vai saber várias histórias sobre assassinatos que se interligam, se interlaçam. E eu vou falar, gente, você não vai saber só que o fulaninho ou o cicraninho morreram. Você vai saber detalhes. E detalhes nojentos, eu diria. Aqueles detalhes que você fala, nossa, eu tenho que ler isso. São detalhes bem pesados sobre a morte. E sobre, principalmente, como foi feito o crime. Tá? Então, você vai ler coisas ali que vai, se você tiver o estômago fraco, ou você vai, né? Enfim. E essas coisas de revelações transcendentais, eu descobri no final que eu não posso falar nada, porque eu não posso falar nada. Mas o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: do começo ao fim, uma coisa que me surpreendeu foi que o Fábio começou com uma linha de raciocínio e terminou com essa linha de raciocínio. E essa linha de raciocínio, que eu achei fantástico, é que da primeira página à última página, ele começou com uma linha e terminou com essa mesma linha. Em muitos livros a gente lê, o autor tá indo pelo caminho, de repente ele dá um escorregão e se perde. E aí você fala, tá, mas às vezes ele recupera essa perda, né, de raciocínio, dá uma decaída o livro. No caso do Fábio, em nenhum momento eu tive o desprazer ou a surpresa de falar, nossa, o que ele fez aqui? Teve uma parte do livro que quem vai ler o livro, ou quem já leu o livro, quando aparece a Ágata, ela aparece, enfim, para uma determinada coisa, e eu falei, não, ele não vai fazer isso. Não pode. Como assim? Eu falei, meu Deus, mas não, ele não pode fazer isso, porque ele vai matar o livro. Bom, aí eu confiei assim em tudo que eu já tinha lido, e falei, bom, vamos continuar. Não me desanimei, não. Eu queria saber que raio daqui que era aquilo. E continuei a ler. E chegando nos capítulos depois, eu falei assim, bom, até que faria um sentido. Então, o Fábio escreve de uma forma que tudo faz sentido, entende? Em nenhum momento ele se perdeu, em nenhum momento o livro decaiu, tá? Então isso eu achei fantástico. Uma outra coisa é que, assim, eu realmente mergulhei no livro. Eu mergulhei tanto no livro que eu me cansei de ler. Mas cansaço físico, tá? Eu tava na página, eu me lembro, 268, 270, eu já tava cansadíssima. Mas não da história, eu tava cansada, porque eu falava, meu Deus, como assim? Parecia que eu tava na pele do Teixeira. Então eu realmente mergulhei muito no livro, tá? É uma história que realmente ela consegue te prender do começo ao fim. E assim, eu já li algumas coisas de romance policial e com esse tipo de escrita eu nunca tinha visto. É o que eu posso falar pra vocês. E gente, isso aqui é autor nacional, literatura nacional, que muito bem poderia estar em literatura estrangeira. Aí você vai falar assim, Raquel, mas autores nacionais sempre tem ótimos autores. Claro, ainda bem que tem, que legal que tem.
Mas o mais legal ainda é a gente descobrir novos autores que fazem disso aqui uma continuidade, sabe? Porque é fácil falar de Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Lígia Fagundes Telles, enfim, N autores nacionais, Érico Veríssimo, enfim, N autores nacionais aí que já são conhecidos, né, do público há anos. E os novos que estão surgindo agora, como Helena Terra, como o Fábio, enfim, como a Carla Dias. Gente, tem muita gente boa, sabe? E o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes a gente pega um livro de um, sei lá, de um Mia Couto, de um. Não desmerecendo, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero falar aqui. De um autor qualquer, de um Walter Ugumãe, e olha e fala assim: gente, isso aqui é genial! Né? E você dá o valor porque o cara é lá de fora e tal. Mas isso aqui, gente, sabe? É o tipo do livro que, assim como Érico Veríssimo, Jorge Amado, claro que depende tudo do gosto do leitor, né? Da linha de escolhas do leitor. Mas isso aqui podia estar como top em qualquer literatura estrangeira. Assim, fácil. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Dá medo? Eu não tenho medo, assim, de falar assim, é um leitor desconhecido, será que é bom? Claro que a gente tem medo, sabe? A gente tem medo. Eu tenho medo de ler até os conhecidos. Eu morro de medo de ler, por exemplo, Saramago e não entender. Eu comecei com esse livro morrendo de medo de olhar e terminar o livro, chegar na metade do livro e falar, gente, eu não tô entendendo nada, o que eu vou falar? Então, o que eu vou falar na resenha, né? Só que, gente, muitas vezes por causa disso a gente perde coisas maravilhosas. É claro que a gente encontra aí coisas que você fala, ai, que horror, não precisava ler isso. Mas nesse caso, gente, olha, eu vou falar, é fantástico. Se você tem algum ainda preconceito contra a literatura nacional... E outra coisa, esse é o tipo de livro, já falando em preconceito, esse é o tipo de livro que, minha opinião, não é todo mundo que vai gostar, tá? Já digo de antemão aí. Porque, claro, todo mundo tem um tipo de preconceito. E eu acho que só assim, quem realmente entrar no livro e lê-lo apenas por ler, sem crítica, aí você vai conseguir entender o negócio. Você realmente vai conseguir entender o que o Fábio queria trazer pra cá, entendeu? Agora, se você lê esse livro, tipo, ai, nossa, eu não gosto, sabe, que fale de crime assim, ou, ai, nossa, que horror, esquece. Você já tá com preconceito, e se você já começar a pensar assim, por que literatura nacional, também esquece. Você realmente não tem como ganhar esse livro. Tá? Como o livro te ganhar, no caso. E outra coisa, a história, como eu falei pra vocês, ela não é uma história de sensibilidades. Não, ela é uma história crua. É o que eu falei. O cara vai entrar no quarto e vai te falar exatamente como foi aquele crime. Entendeu? Se o cara tá com o olho esbugalhado, se tá ensanguentado, se... Enfim. É isso. Então, vai... Mas vai sem preconceito. Porque não é, na minha opinião, eu acho que não é todo mundo que vai gostar de algumas coisas. Porque a história em si é maravilhosa. Eu gostaria de saber, pelo amor de Deus, que final é esse. Porque em uma frase ele matou do lado bom. Ele acabou comigo. Me deu vontade de chorar. Sério. Depois de um livro desse, me deu vontade de chorar. E me deu vontade de chorar porque ele conseguiu uma coisa, assim, pra mim. No final do livro, ele conseguiu, em uma frase, a sensibilidade de todo o livro. Ele pegou e colocou lá. Entendeu? E assim, eu tenho até dúvidas se eu entendi direito esse final. Eu acho que eu vou solicitar o autor
Porque, mas mesmo com essas dúvidas, do jeito que ele fechou esse livro, ai, dane-se as dúvidas, entendeu? É aquela coisa, nossa, é fantástico, entendeu? Pode acontecer qualquer coisa, mas com aquele fechamento, se aconteceu o argumento A ou B, tanto faz, interessa que o fechamento, ele é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu realmente gostei do livro. O Fábio tá de parabéns, a Caligo tá de parabéns, e assim, eu realmente agradeço por eu ter um livro desse em casa, certo? E vou te falar, hein? Não é um livro fácil, porque quando eu terminei, eu tava exausta, cansada, sabe? Com sono, com dor de cabeça, com tudo. Então não é um livro fácil. Pretendo ler os livros do Fábio futuramente, né, os que vierem aí e tal, mas não dá pra, tipo, ler esse e ler um próximo dele, não dá, porque é muita carga, entendeu? Então, é isso que eu tenho pra falar com vocês do sincronicídio. Eu tô louca pra ver as resenhas do pessoal que tá com o livro, que recebeu o livro. Aliás, deixa eu avisar vocês que a Caligo é parceira do vlog agora, né? Enfim, eu não tinha falado nada, porque a gente não tinha fechado nada. Mas a Caligo é a nossa primeira parceira. Eu tenho a primeira parceria. E eu tô muito feliz. Muito feliz. Primeiro porque eu comecei muito bem a minha parceria. E segundo porque, poxa, eu tô com uma editora e uma editora brasileira. Então, obrigada novamente a vocês da Caligo. E eu desejo sucesso, tanto a vocês que estão começando sem começar agora, mas tá aí no mercado. E também muito sucesso ao Fábio, porque, gente, vocês merecem. Eu acho que com esse livro eu enxergo o futuro da literatura brasileira continuando o caminho que ele deveria sempre estar. E pra gente esquecer as coisas ruins que tem por aí e lembrar que tem coisa muito boa também. Que, aliás, já tinha. E que isso permanece com esses autores maravilhosos e o Fábio é um desses. Então, gente, é isso. Eu tô louca pra ver a resenha do pessoal. Não vejo a hora de saber, porque eu quero saber se alguém não gostou, o que achou do livro, enfim, eu tô muito curiosa. Eu vou deixar todos os links que eu puder, vou inclusive deixar o link do primeiro capítulo aqui do livro, né? Vou deixar aqui no canal, então se você se interessar, vai lá dar uma lidinha. E é isso, gente, que eu tenho pra falar pra vocês dessa primeira parceria e desse livro é que realmente vale muito a pena, tá? Bom, só pra finalizar, eu quero falar também do segundo livro que eu recebi, né, do Contos Fantásticos, dos autores da Caligo, que eu não falei muito dele quando eu recebi, mas porque eu estava muito ansiosa com aquele. Eu ainda não comecei a ler, eu só dei uma bisbilhotadinha. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o canal ele tem um projeto para esse ano, o projeto 4 em 1. E esse livro, junto com alguns contos, porque eu tive que separar alguns contos em digital, alguns contos que eu tenho aqui em casa, enfim. E esse livro vai entrar no projeto Conta um Conto pra mim. Então, esse livro vocês vão vê-lo por aqui no canal durante esse ano aí, porque eu vou ler e falar sobre os contos desse livro durante o ano de 2014. Bom, no projeto de contos, pode sim ter spoilers, né? Mas isso vai ser explicado quando eu gravar o vídeo. Então, esse aqui vai estar comigo durante 2014. A Caligo vai estar comigo durante o ano de 2014. Não só com esse livro, eu espero. Mas esse daqui vai estar me acompanhando. Então, muitas vezes vocês vão ver a capa dessa gracinha aqui, desse ponto de exclamação. E eu vou falar um pouquinho dos contos que estão aqui, tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês leiam realmente o livro e depois me conta o que vocês acharam, tá? Tudo que eu pude falar do livro, eu falei aqui,
para realmente você já ir para a leitura preparado com o que você vai encontrar. E aí depois você vem aqui me contar o que você achou, tá bom? Então, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!